Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje conversando sobre o tema, o evolucionismo. No bloco anterior, falávamos mais ao final, a partir de uma explicação bastante densa do Naor, sobre se havia a possibilidade de se supor o evolucionismo, desculpe, o criacionismo como sendo um elemento de explicação para a própria origem da vida. E o Naor não chegou a especificar naquele momento isso, mas deu fez uma explanação sobre a questão de que alguns indícios de fenômenos que ocorreram no nosso planeta, a partir de bases geológicas, eles teriam informação, inclusive, no registro religioso dos judeus e dos cristãos, e também dos islâmicos, que é o texto religioso hebraico. É curioso também, quando perguntava eu, logo no final do bloco, se o Mário César, que é um zoólogo e que não está trabalhando tal como o Naor, com um ponto de vista também religioso, se havia alguma evidência de extinção em massa das espécies e um renascimento da vida, que o Naor não explicou, depois sem dúvida o fará. O Naor citou algumas vezes Stephen Jay Gould, e ele tem uma frase, Jay Gould, que eu gosto demais, grande pensador já falecido, que ele diz o seguinte: não basta um homem ser perseguido para se tornar um novo Galileu. Como ele, Galileu, ele tem que estar certo. Certo? Pergunto eu, existe evidência de extinção em massa da vida no planeta? Sim, existem várias evidências. O registro fóssil, aliás, é a razão pela qual a gente tem a escala geológica dividida da maneira como ela está dividida. Devido a mudanças faunísticas muito pronunciadas, muito bem marcadas. Existem várias hipóteses para se explicar o porquê desses padrões. Uma das mais favorecidas é que existem impactos meteoríticos na Terra periódicos, não é a única, claro, e que resultam na extinção de grande parte da biodiversidade, não toda. As piores extinguiram por volta de 95% das espécies, de acordo com o registro fóssil, claro. Outras foram menos, da extinção de dinossauros Cretáceo foi aproximadamente 65% das espécies, 70% das espécies do registro fóssil. É claro que o registro fóssil tem aquelas espécies que deixam fósseis, que têm partes duras, que têm partes que são fossilizáveis. Mas é claro, sempre sobraram espécies nessas catástrofes, espécies essas que se tornaram a base da diversificação do próximo período. Então, isso eu acho que é ortodoxia na evolução de hoje. Não existe problema com extinções periódicas, como isso é chamado. Há vários pontos na exposição do Naor que eu acho que necessitam de mais esclarecimento. Por exemplo, voltando à questão das lacunas no registro fóssil, eu realmente não posso concordar com a ideia de que o registro fóssil é dessa forma tão incompleta e que só existem esses intermediários. Hoje em dia, intermediários são encontrados em praticamente todos os grupos, não só de vertebrados, mas no grupo de peixes com que eu trabalho, existem fósseis unindo praticamente todos os grandes grupos de peixes. As aves estão unidas aos dinossauros facilmente por uma sucessão de pelo menos 25 fósseis bem conhecidos. Os cetáceos também, conforme eu já mencionei. Isso só para ficar nos vertebrados. Se a gente for para os invertebrados, existe também toda uma série de fósseis intermediários. É claro que existem ainda lacunas entre grandes grupos, em alguns grandes grupos. Isso vai ser preenchido com o tempo, espera-se, seguindo o padrão que tem sido. E não tem de maneira nenhuma impedido que as relações evolutivas desses organismos sejam reconstruídas através dos métodos comparativos que são normais, São inferências evolutivas, mas a ciência é baseada nessas inferências indiretas sempre, As coisas óbvias já foram descobertas há muito tempo. A questão do gradualismo versus saltacionismo, e o nome dessa hipótese do Stephen Jay Gould é equilíbrio pontuado, ela tenta explicar de que maneira, às vezes, aparentemente, você tem um salto brusco na evolução. Em vez de ser paulatino, ela... Aparentemente. Mas o cerne da teoria é justamente esse. É de que não é um pulo aparente. Porque as populações, elas evoluem muito mais rápido quando o seu tamanho é pequeno. Então, o que o Gould fez em colaboração com o Eldredge, a ideia original é do Niles Eldredge, depois o Gould se juntou a ele, eles publicaram junto vários artigos e livros sobre isso, foi com base em um registro extremamente detalhado de populações de moluscos fósseis, de conchas fósseis, em que você podia ver todos os detalhes de várias populações se separando. Então, com isso, eles
perceberam que muitas vezes o padrão evolutivo, que aparentemente é um pulo, ele na verdade é uma pequena população que se separou, teve uma taxa de evolução mais rápida. Isso tudo é lido num registro fóssil extremamente detalhado, porque concha é uma coisa dura, então se fossiliza muito bem por muito tempo. E depois ela se juntou à população original e ocupou a área daquela população. Então dá a impressão que uma espécie sucedeu a outra muito rapidamente, quando na verdade houve um período de evolução numa população menor, que depois ocupou a área da espécie ancestral, e dá a impressão no registro fóssil, se você não tiver acesso a tudo isso, de que foi um pulo. É claro que as taxas de evolução sempre variam muito, de grupo para grupo e ao longo do tempo. Existem grupos que evoluem muito lentamente, que têm mais ou menos a mesma cara hoje que eles tinham 500 milhões de anos atrás, e existem espécies que mudam muito mais rápido. Tudo isso depende de contingências da história. Mudamos rápido? Nós mudamos muito rápido, por exemplo. Agora, se você pegar um braquiópodo, existem espécies que são praticamente indistinguíveis de fósseis de quase 1 bilhão de anos. Então, as taxas de evolução variam muito. E isso, eu também não acho que seja um desafio à teoria evolutiva. Eu acho que isso se enquadra dentro do que se espera, aliás. Mesmo que a gente não tivesse esses casos todos, eles seriam previsíveis, porque é normal que isso aconteça. Populações grandes têm uma inércia maior, uma inércia genética maior. Populações pequenas evoluem muito rápido. Existem casos, a gente mencionou o assunto rapidamente, mas depois não voltou a ele, de fatores evolutivos atuando no momento. Existe isso? Sim. Existem muitos casos disso. E existem casos disso, inclusive, nos tempos históricos. Existem aqueles exemplos clássicos, claro, do melanismo industrial e de coisas assim, mas existem outros muito mais, até convincentes hoje em dia. Só um que me vem à mente agora, por exemplo, uma introdução que fizeram de salmão, que os americanos chamam de sockeye salmon, é uma espécie de salmão, no Lago Washington. Isso foi na década de 50. E por contingências locais, essa população introduzida de alevinos, algumas se estabeleceram no rio, que abre no Lago Washington, e outras se estabeleceram no próprio lago, desovando numa margem que era favorável à desova. Era a mesma população original, o mesmo balde de filhotes. O que aconteceu hoje, 50 anos depois? A gente tem duas populações que já não se cruzam, apesar de elas poderem se cruzar no Lago Washington, que elas se misturam ali. Existe uma população que está ficando morfologicamente e fisiologicamente adaptada ao rio, ou seja, eles têm uma forma mais alongada, enquanto que a do lago, onde as correntes praticamente não existem, eles têm uma forma mais alta, uma forma mais arredondada.